Bom, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Beatriz Gonçalves. Eu trabalho na Microlins há 13 anos. Iniciei como estagiária, né? Mas eu estou no ramo de educação aí há bastante tempo, tá bom? Deixa eu ver aqui, 17 anos que eu tenho, que eu trabalho com educação, né? Isso dá para revelar um pouquinho a minha idade. Eu tenho 35 anos, mãe de dois filhos biológicos, sou casada. E ao longo da minha jornada eu acabei adotando três crianças, né? Mas isso aí é papo para outro momento, tá bom? O que a gente vai ver hoje aqui nessa palestra? Eu vou falar um pouquinho sobre o PDP. Eu vi que algumas pessoas colocaram lá que já sabe o que é, já conhece. Outras falaram que, cara, o que essa Beatriz está falando? Né? E eu trouxe um pouquinho para vocês o que é o PDP. Vou falar de marketing pessoal, que é o foco da nossa palestra, e de perfil de comportamento. Todos os participantes hoje vão ganhar, isso eu escrevi lá, né, um voucher para fazer o teste de perfil comportamental, tá bom? Então vamos dar início à nossa palestra. Eu conto com a participação de vocês. Gente, quem quiser falar, habilita aí o áudio, manda uma mensagem no chat, tá bom? Vamos lá, vamos com tudo. Não sei se vocês estão em casa, se estão no trabalho, no ônibus, no metrô, que é descobrir aí. Depois escreve lá para mim, tá bom? Eu sou curiosa. Então vamos lá. Afinal, o que é o PDP? Alguém me ajuda? Alguém aí sabe? Vou começar falando sobre o que é o PDP. Alguém tem uma sugestão? Tem a cola ali, gente. Ninguém quer falar, todo mundo tímido? Vou falar sozinha, é isso mesmo? Gente, o PDP é um programa de desenvolvimento profissional que visa preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Como eu trabalho há muito tempo na Microlins, e o Alexandre Garcia também trabalha há muito tempo, entrego logo, eu sou dessas, e eu acompanhei muito a evolução da marca, né, da Microlins. E a evolução dos meus alunos. É tão bom quando o aluno volta e fala: Beatriz, estou empregado, Beatriz, estou trabalhando, Beatriz, quero te agradecer. Né? E traz o feedback para a gente de tudo que ele construiu. Isso é muito bom, é muito gratificante. É para isso que a gente trabalha, tá? Então, o PDP vem dar um empurrãozinho para o aluno que tem muita dificuldade. De repente, ele é fera em Excel. Ele domina o Excel como ninguém. Ele é fera no pacote Office, né, na parte gráfica. Mas quando chega na entrevista de emprego, ele trava. Ele não consegue falar, ele fica nervoso, ele não consegue se desenvolver nem se destacar. Então, o PDP ele tem um ciclo de palestras e workshops, tá? Que vem preparar o aluno para o mercado de trabalho. Desde a elaboração do currículo até uma busca de uma nova oportunidade. Ah, Beatriz, eu já estou trabalhando e eu quero uma nova colocação no mercado, né? Eu tenho algumas empresas que procuram, né, e buscam. Eu lembro de um processo seletivo que aconteceu para um banco grande, eu não posso falar o nome aqui, não tem propaganda, e eles precisavam utilizar o nosso espaço, gostaram de saber que alguns alunos tinham um pacote Office completo, dominavam, e abrir essa divulgação dessa vaga para todos os alunos das nossas 4 unidades. Eu participei do processo seletivo para assistir e ficou muito nítido para mim que quem participou do PDP se destacou, porque tinha uma boa oratória, sabia diferenciar a comunicação verbal e não verbal, se deu bem na dinâmica de grupo. E eu estava torcendo por todo mundo, eu queria que todo mundo estivesse trabalhando ali. Falei, gente, uma grande oportunidade, o banco estava pagando bem, né? E o PDP, ele vem para carimbar o seu, vou dizer assim, sua carteira de trabalho, vem para carimbar o seu certificado, tá bom? Botei aí para vocês, espero que todo mundo esteja vendo, algumas palestras, tá? Importantíssimas.
e o certificado, porque quem completa esse ciclo recebe gratuitamente o certificado, tá bom? Garcia, me dá um retorno aí, tudo ok? Lombardi? Tudo ok. Quando tiver Vamos seguir, tá mensagens bom, no chat, eu gente? falo com você. Ok. Todo mundo quietinho. Tá todo mundo anotando, né? Tenho certeza. Vamos lá, o workshop de hoje, marketing pessoal. Vocês têm alguma ideia do que é? Porque o marketing está muito associado à palavra de, né, vender, concorda? Tem alguma ideia? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acredito que marketing pessoal seria você saber demonstrar o que você sabe. Vamos supor, acredito eu que saber você vender você, né? Você mostrar para o empregador o que ele está contratando. Tentar fazer a melhor forma do que você sabe, né? Demonstrar o que você sabe. Não sei se eu consegui Show de pronunciar, bola. falar bem, mas basicamente seria isso, pelo menos que eu Show de saiba. bola. Show de bola, Tassiana. Muito obrigada, tá? Pela sua colaboração. E aqui é Nada. uma construção, gente. Não tem certo e errado. Eu sempre aprendo com vocês, tá? Vamos seguir. Então, o que é marketing pessoal? Acompanhem aí na tela. Puxamos duas definições para vocês, tá? É uma das áreas da vida que envolve o desenvolvimento pessoal, valorizando o ser humano em todos os seus atributos e características, possibilitando a utilização plena das capacidades, potencialidades humanas na área profissional e na vida pessoal também, tá? E a segunda definição é uma ferramenta usada para a promoção pessoal de modo a alcançar o sucesso. É uma estratégia usada para vender a imagem e influência a forma como as pessoas cortam. Influencia a forma como as outras pessoas olham para quem a utiliza, tá bom? Então você pode, de certa forma, influenciar, né? Aí eu trouxe uma frase para vocês. Tem aqui, ó, um gatinho que se enxerga como o quê? Um leão, né? Aí tem uma frase, ó, você pode ser o que as pessoas percebem de você ou o que você consegue transmitir. Às vezes, o examinador está ali e pergunta para você, Alexandre Garcia, fala as suas qualidades, ou destaque suas principais características. Eu vou trazer alguns exemplos do que você pode falar hoje. Então, quem puder anotar, tá? E vou falar também um pouquinho de perfil, que vai dar uma direcionada, beleza? Então vamos lá, na prática, em que momento você percebe a aplicação do marketing pessoal? Eu trouxe 5 exemplos e eu vou pedir para o Alexandre Garcia me falar, porque o pessoal está, né, com vergonha. Não tem certo e errado, são os 5 principais, mas na sua visão, Alexandre, qual que você julga que o mais importante? Fala aí para mim. Na minha opinião, o mais importante é a criatividade. Criatividade? Como você já percebe o outro também, né? Sim. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Gente, eu vou fechar aqui minha imagem para ficar melhor para vocês, tá? Mas eu não sumi não, estou aqui. Vou seguir com a apresentação. Então, vamos falar um pouquinho de relacionamento, né? Vou falar aí dos 5 tópicos principais. Relacionamento. O que nós podemos falar sobre o relacionamento? Autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética. Eles são os pilares para que o relacionamento interpessoal de trabalho tenha um sucesso, tá bom? Eu acho que todo mundo sabe o que significa cada palavra? Autoconhecimento fala um pouquinho, né, de você se conhecer. Empatia, de
se colocar no lugar do outro. Assertividade tem a ver com ser assertivo. Cordialidade é ser cordial, ser educado. E ética, tá bom? Então, marketing pessoal. Comprometimento e comportamento geral. Pontualidade no horário de trabalho, cumprimento dos prazos. Atitude profissional, com reserva de intimidade, principalmente agora na pandemia, não dá nem mais para apertar a mão. Postura proativa e otimista diante dos desafios e honestidade. São tópicos que a gente observa, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí que o Alexandre me sinaliza, se eu estiver correndo muito. Então, aparência, um tópico muito importante. Pode até parecer um pouco clichê falar sobre aparência, mas isso também é observado nas entrevistas de emprego, tá? Então, é imprescindível uma excelente higiene pessoal, unhas e cabelos bem cuidados, uma maquiagem leve, dependendo do lugar que você for trabalhar, eu acho que tem muito a ver. Se você trabalha com maquiagem, você pode até usar um pouquinho mais, mas caso contrário, uma maquiagem leve. Roupas e acessórios sóbrios e adequados para a proposta da empresa. O que acontece? Pode parecer clichê, mas eu acompanho muito processo seletivo e ainda tem gente que não se veste de forma adequada. Isso não significa que a pessoa tem que ter dinheiro para ter uma boa roupa, sabe? Ele pode pegar emprestado, ele pode comprar no brechó, tá bom? E tem gente que subestima a percepção do outro, né? Com o seu estado físico. Então é legal, sabe que tem uma entrevista? Descansa, dorme bem, não chega cansado, não vai para balada, não chega com um cheiro de cigarro, né? Dependendo do local onde você for trabalhar, isso tudo é observado numa entrevista de emprego, tá? Pode parecer clichê, mas tem gente que erra ainda nesse ponto. E um tópico também muito importante, se vocês quiserem printar a tela do celular ou do notebook, com algumas dicas importantes de como se vestir. Vou passar, tá bom? Tem um pouquinho a ver com o que eu falei. Então vamos lá, um tópico que é bem valorizado nas empresas é a criatividade. Quem quer colaborar aí, falar um pouquinho sobre criatividade? O que você pensa em criatividade no ambiente de trabalho? Alguém quer colaborar comigo? Caio, Wilson? Bom, na minha opinião, a criatividade não tem só a ver com trabalhos de arte ou alguma coisa nesse sentido, não. Muitas vezes, criatividade é simplesmente um olhar diferenciado para descobrir a solução para um problema ou como resolver uma metodologia ou qualquer outra coisa desse sentido. Então, criativo não é necessariamente o cidadão que faz artes, ele pode também ser uma pessoa que resolve problemas. Perfeito! Ele já assistiu minha palestra antes, estou brincando, Alexandre, obrigada pela sua colaboração. Quando você fala criatividade, né, essa palavra, ela está um pouco associada a isso, essa questão de artes. Fala, pô, mas eu não tenho um lado artístico apurado. Não tem muito a ver nesse contexto que eu estou abordando. Então, é pensar fora da caixa e copiar alguém que tenha feito, melhorando e adequando para a sua realidade, tá bom? Então, se você tem uma excelente ideia, leva para o seu chefe. E sempre que você levar um desafio, pensa no mínimo 3 soluções. Poxa, Beatriz, eu não estou trabalhando atualmente. Você pode até não estar trabalhando, mas você consegue pensar em soluções para o seu dia a dia? Você consegue pensar em soluções para, sei lá, para a sua vida financeira? Você consegue me dar algumas sugestões de melhorias na Microlins? Então, criatividade tem a ver com isso, tá? De pensar fora da caixa.
O Alexandre é bem criativo, gente. Minha diretora fala muito de criatividade. Ela ama a criatividade, ela ama pessoas criativas. Agora eu vou trazer para vocês aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colaborar? Porque estão anotando. Resultados profissionais. Bia, o que resultado profissional tem a ver com marketing pessoal? E olha só, o Jarbas Oi. colocou no chat que ser criativo também é ser a solução para os problemas. Maravilhoso! O brasileiro é um bicho criativo, não é verdade? Eu acho. Muito obrigada pela colaboração, Jarbas. Vou voltar aqui e vou seguir, tá? Resultados profissionais. Adianta você se ver como top? Nossa, eu sou maravilhoso na minha função, na minha carreira, no que eu estou exercendo hoje, e não conseguir entregar os seus resultados? As metas são as formas mais simples de se medir a entrega, gente, a performance, o seu desempenho, tá? De um colaborador numa empresa. Então, vou dar uma dica aqui para quem não está conseguindo alcançar a meta e precisa falar, cara, eu não posso deixar essa falta de resultados prejudicar a minha imagem, tá? Então, ao perceber que não atingiu o seu objetivo ou que você não conseguiu entregar o que foi solicitado, tenha proatividade e já antecipe o fato. Proponha uma solução e conversa com o seu chefe, tá? Traga para ele ali uma justificativa assertiva e real para você não ter atingido o seu objetivo. Então, jamais use desculpas. Falar, eu não consegui porque estava chovendo muito. Não, fala, poxa, eu tive um desafio da chuva, que eu acredito que tenha me prejudicado um pouco, mas já pensei numa solução. Tá? Então, a sua abordagem tem que ser um pouco diferenciada, tá bom? São 10 mandamentos do marketing pessoal. Galera, se vocês puderem anotar, porque segue como dica para vocês identificarem aí. Fala, poxa, o primeiro tem a ver comigo, o segundo tem a ver comigo, ou os 10. Estou tirando onda, tá? Vamos lá. Primeiro, liderança. Primeiro tópico, a liderança. Dizem que liderança é algo que já nasce com a pessoa. Entretanto, alguns autores discordam desta afirmação e dizem que liderança é algo que pode ser desenvolvido e evoluído. Eu acredito que algumas pessoas têm, sim, um espírito de liderança nato e também acredito que outras podem se desenvolver nesse sentido, tá? Escreve aí, gente, o que vocês... eu vou ficar curiosa aqui, querendo saber. Quem é líder nato aí e quem está desenvolvendo a liderança. Segundo ponto, confiança. A confiança é ter a certeza de que as expectativas depositadas em uma pessoa serão alcançadas e muitas vezes superadas. Você transmite confiança e antes de transmitir a confiança, você se sente confiante? Você acredita no seu potencial? Como está a sua confiança hoje? O que a gente pode fazer para melhorar, sabe? O que eu posso fazer hoje para melhorar esse tópico? Tá bom? Anotem aí, liderança e confiança. Deixa eu comentar uma coisa. O que acontece? Eu acho que a liderança também vem com a confiança. Às vezes, quando você está bastante confiante em algo, ou confia em si mesmo, você acaba tomando a liderança de algumas coisas, porque você se sente confiante no que está, como é que se diz, naquele grupo. Às vezes você está fazendo a dinâmica de grupo e você domina aquilo, então você acaba liderando porque você tem confiança, assim, no meu ponto de vista. Ótimo, perfeito. Muito obrigada pela sua colocação. Não, eu digo isso porque o que acontece? Quando eu estava no meu antigo trabalho, eu sempre me senti muito insegura, então eu ficava para trás. Mas depois que eu fui dominando, pegando mais o assunto, aí assim, você sente uma confiança maior e você consegue liderar e tomar mais atitude em muitas coisas. Que você não tomaria antes, né? Vamos dizer assim.
Verdade, perfeito. Obrigada pela sua colocação. Eu vou Nada. trazer aqui 10 tópicos, né? Segundo a visão de Max, e anotem, identifiquem, e eles estão sim interligados, tá? Eles estão interligados sim. Por exemplo, tópico 3, Nossa visão. diretora Oi. Maria Albuquerque está presente. Ela diz: concordo, a confiança é uma construção mesmo. Legal, top. Obrigada, Maria, pela Boa sua participação. noite, Biazinha. Sem querer atrapalhar, mas entrei justamente na participação dela. Adorei, gente. Vou acompanhar aqui, não quero atrapalhar, não. Vamos lá. Esses alunos são top. Que privilégio, diretora. Olha, gente, vocês estão chiques, hein? Que para conseguir um horário com ela. Vamos lá, vamos seguir. Visão. A pessoa dotada de marketing pessoal sabe exatamente o que quer e como fazer para alcançar o seu objetivo. Bia, cara, não tenho muita direção do que seguir, do que fazer. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu te falo, assiste as palestras do PDP. Participa da live da minha diretora, porque ela é coach. Então, a gente sabe que para contratar um coach exige investimento. Ela está ofertando isso de graça para a gente, tá? Tópico 4, espírito de time. Você realmente trabalha em equipe? Pergunta. Suas ideias estão em comunhão com as ideias do restante do grupo? Eu costumo dizer até para os meus filhos, né? Espírito de time, espírito de equipe. A gente começa a exercitar isso na nossa própria família. Eu costumo dizer que é a sociedade, né? Primeiro grupo social que a gente participa é a família. Então, eu sei que os meus filhos hoje estudam de casa, eu estou no trabalho. Então, quando eu chego, o que foi feito, né? Então, é legal você dividir, trazer já esse conceito de trabalhar em equipe para os seus filhos, para o seu esposo, porque eles vão trabalhar isso e vão levar esses conceitos para a vida. Tem gente que trabalha muito bem sozinho. Ah, só trabalho sozinho. Só trabalho sozinho. E se você vive numa sociedade, é um pouco complicado você ser isolado. Eu, que sou uma pessoa super influente, eu tenho essa dificuldade, tá? Então, trabalho em equipe, para mim, é fundamental. Tá bom? Passando, maturidade. Eu estou com os 35, nos meus 35 anos, né? Eu tenho que tirar conta de alguma coisa, gente. Então, a maturidade, ela é um benefício, né? Tudo que você vive, as experiências que você tem de vida, ela vai te trazendo para um outro patamar, até para conduzir os desafios do dia a dia. Então, ter maturidade é tratar os assuntos, por mais discrepantes que eles sejam, com paciência, naturalidade, principalmente tomar decisões com base em fatos concretos. Tópico 6, otimismo. Anota aí, gente, anota tudo, hein? Olha, tenho no meu time pessoas completamente otimistas, alegres. E se um dia essa pessoa chega um pouquinho mais quietinha, já pergunto, o que foi? O que está acontecendo? Né? Porque quem é otimista tem um diferencial muito grande. Ser otimista é ver as coisas pelo lado positivo. Entretanto, as coisas não caem do céu. Ser otimista é buscar as coisas positivas, mesmo que a situação não seja das mais favoráveis. O nosso cérebro, ele tende a imaginar sempre o negativo. Então, o otimismo precisa ser trabalhado, tá? Se você vai para uma entrevista de emprego, já falando, cara, não vai me contratar, nossa. Não, faz o exercício inverso. Fala, olha, eu vou me dar bem, eu vou conseguir. Começa a pensar, vou conseguir, vou alcançar, vou conquistar. Então, o otimismo tem que ser exercitado. Tá bom? Tópico 7, integralidade. Ou integridade. Ser íntegro é manter uma conduta honrada, ética e educada. Gente, isso aqui para mim é a base de qualquer coisa, né? Ser ético.
Biazinha, Oi. sem querer interromper, só para colocar. Óbvio que eu estou escrevendo aí no chat, que você sabe, senão eu acabo te interrompendo, eu prometo que eu não vou fazer. Mas Pode falar. integridade, ontem até na live, eu fechei a live com esse ponto, né? Que às vezes a gente passa meio batido. Integridade nada mais é do que a gente ser coerente, né? Aquilo que a gente fala, o exemplo que você deu com teus filhos, é exatamente isso. É você ser em casa, aquilo que você é no trabalho. É fácil isso? Não, não é fácil. Mas é um treinamento, é você realmente trabalhar com a verdade. Eu acho que todos os empresários hoje precisam de profissionais com essas características. Então, assim, que nós sejamos esse profissional. É o que eu desejo para os meus alunos. É o que eu busco trazer de ensinamento para vocês, para compartilhar. É isso, é que a gente seja e pratique cada ponto aí que você está falando. Vou até abrir minha câmera aqui agora para falar. Ai, perdão, Bia, eu estava sem câmera. Peraí, eu não sei por que a minha câmera não está abrindo. Sem problema. A minha não sei por que não está. Um ponto importante, falando sobre ética, né, integridade, é que, cara, fala a verdade para o seu chefe. Arruma um jeitinho, sabe? Não é aquele jeitinho brasileiro de... Não, fala a verdade. Eu até... Muitos anos que eu trabalho com esses diretores, né? Então, você, Maria, eu vou te falar a verdade, por causa disso e disso. Maria, eu vou falar a verdade. Então, seja honesto, porque eles acabam vendo uma forma positiva. De repente, você monta uma história mirabolante e cria 1000 coisas na sua cabeça e uma hora a mentira vem à tona, né? Então, seja honesto, seja ético, seja íntegro, tá? Vou fechar aqui. Vamos voltar, tópico 8, 8 de 10. A Kátia Empatia. levantou a mão, acho que ela quer falar alguma coisa. Quem? Kátia. Pode falar. Será que levantou sem querer? Acho que ela levantou sem querer. O Wilson está com o microfone aberto. Quer falar alguma coisa, Wilson? Assim, queria só também aproveitar e dar um depoimento nessa parte aí que foi falado pela Beatriz da integridade. Interessante. Eu também, para mim, né, na minha opinião, eu acho que o profissional ele carrega só uma coisa na vida dele, que é o nome. É o bom nome que ele pode deixar, e esse é o maior currículo que ele pode ter, o maior legado que ele pode ter é o nome dele. E quando ele tem um bom nome, e ele passa por todos os lugares, ele deixa a porta aberta, até mesmo nos momentos de dificuldade, é até mais fácil de você arrumar emprego, você tendo assim, amigos, colegas, que você pode entregar um currículo. É diferente de você fazer um currículo, colocar debaixo do braço e ficar entregando em agência por agência. Acho que o profissional, quando ele trabalha, tem que trabalhar com dedicação, realmente ele honrar o salário que ele recebe, independente se ele é muito ou ele é pouco, mas a partir do momento que ele se prontificou a fazer aquilo, ele fazer bem feito. Nossa, que top! Parabéns! Que contribuição, né? Palestrante, tem gente palestrante aqui, gente. Estou chocada com vocês. Estamos surpreendendo, tá? Tópico 8 aí para vocês acrescentarem empatia. Né? Há anos atrás a gente não trazia esse assunto, ou trazia com uma outra visão, né? Com outro vocabulário, com outro nome. Então, o que é empatia? Deixa eu fechar aqui minha câmera. Empatia é saber reconhecer o mérito do colega de trabalho. Gente, lógico que assim, tem várias formas de você trabalhar a empatia, tá? Então, estou trazendo aqui na visão corporativa. Uma das visões também, que são várias, tá? Então, é você valorizar o mérito do seu colega, sem menosprezar. E, além disso, você pode aprender com ele, né? Então, tenha a empatia de vou me colocar no lugar do meu cliente, do meu aluno, vou me colocar no lugar da minha mãe. Seja empático em todos os setores da sua vida. A empatia também precisa ser exercitada, tá? Temos contribuições nesse tópico? Vou seguir, hein? Biazinha,
esse ponto da empatia é importante a gente relacionar aqui também a questão do sentimento, né? Quando a gente fala muito de empatia, de se colocar no lugar do outro, às vezes a gente não se toca, quem está trabalhando, de repente, né, o seu chefe hoje fez falou de uma forma mais grosseira, ou o seu colega, né, teu par, hoje está desleixado, está desatento e tal. O que ele tá? É importante a gente se colocar. O que você está sentindo, né? A chateação que alguma coisa gerou, você colocar sentimento na tua palavra, na sua comunicação, e você realmente pensar o que a pessoa sente do outro lado. Porque o sentimento que muitas vezes a gente não se toca, a gente leva, fulano é distraído mesmo. Não, ele pode estar passando por algo em casa, algum problema que está tirando a atenção dele. Então, desassociar, na verdade, né, aquele problema, aquela situação da pessoa, você realmente tratar aquilo dali com uma forma empática. Eu gosto muito de trazer isso para o trabalho, que é o que eu vejo, né, no dia a dia, as pessoas se perdendo ou perdendo a oportunidade de resolver, de brilhar no trabalho, porque não usou a empatia. Verdade, no trabalho e na vida, né? Nós temos esse desafio aí o tempo inteiro de exercitar a empatia. E mais adiante a gente vai falar de perfil de comportamento que ajuda muito, tá? Bia, a Oi. questão da empatia, eu acho que vem também ter com esse seu novo tópico que você acabou de falar agora, de perfil das pessoas. Às vezes, eu acho que também a empatia envolve você julgar o próximo. Às vezes você está vendo a pessoa de um jeito e você já julga a pessoa só pela forma que ela está se comportando, se vestindo, alguma coisa do tipo. Eu falo isso na época que eu trabalhava com venda. Eu vendia celular, essas coisas. E às vezes vinha uma pessoa mal vestida, os vendedores até corriam, tipo, não vai comprar nada. E não era bem assim, de repente. E assim, eu como nunca julguei, pelo menos eu aprendi também nunca julgar, era a pessoa que mais comprava. Pra ser sincera, eu me dava bem. Então, assim, o ato de você não julgar pela capa, eu acho que isso vem também pela a questão da empatia. De você estar livre com o peito aberto para quem chegar. Assim, sem julgamentos. Acho que a palavra é essa. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela sua colaboração. E também, assim, eu sei que algumas pessoas estão participando e outras não, tá? A gente tem 11 participantes aí. Eu queria dizer para todo mundo que está me ouvindo que eu sou grata pela participação de vocês, né? Poxa, eu não quero falar, eu tenho vergonha. Eu entendo, nós vamos trabalhando isso ao longo dos nossos PDPs, tá? Da sua jornada aqui na Microlins. Isso também tem um pouco a ver com o seu perfil de comportamento. Então, assim, já sou grata, igual o trabalho de escola, né? Tem aquele que faz o trabalho, mas não quer apresentar. Vou segurar o cartaz. Não me chama para apresentar. Se o professor fala assim, sei lá, Maria, você vai apresentar o trabalho, ela infarta. Né? Tá bom? Vamos seguir, gente. Tópico 9, visibilidade. Então, quando o seu líder, o seu superior solicitar a execução de um trabalho, já se prontifica, sabe? Visibilidade. Comece a exercitar isso no seu dia a dia também. Então, tem dinâmica de grupo. Não vou falar. Eu não quero ser o primeiro, eu não quero ser o último, quero ser o último. Não. Uma coisa que eu aprendi até com o diretor é que senta na frente. Tem palestra, vou sentar na frente para aprender, para anotar tudo. Então, visibilidade. Exercite a visibilidade. Começa fazendo isso na sua casa e ensinando também para os seus filhos. Isso também tem a ver com a proatividade, né? Seja proativo, traga soluções, seja rápido, seja preciso. Então, a visibilidade tem a ver com isso. Seja visto, tá? Paciência, tópico 10, nota 10. Então, no mundo corporativo, infelizmente, a velocidade das decisões e ações nunca corresponde às nossas expectativas e ansiedades. Na verdade, vou abrir aqui minha câmera de novo.
Na verdade, nós precisamos exercitar a paciência. Também tem a ver com a empatia, né? Você vê que os tópicos eles vão se eles têm uma interligação entre eles. Então você não sabe o que a pessoa está passando na vida dela. Lógico que nada justifica uma grosseria ou alguém te tratar, né? Nada justifica, mas você não sabe o momento que aquela pessoa está passando. Então nós precisamos exercitar também a paciência, contar até 10, né, diretora? Ela fala, não vou nem responder agora, deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar antes de falar. Uma brincadeira que eu gosto de fazer, né, Bia? Tem gente que conta até 10, tem gente que precisa contar até 1000. Não tem problema. Você precisa contar até quanto? O importante é contar, né? Isso aí, isso aí. Obrigada a todo mundo que ficou. Chegou um momento aqui muito esperado, porque nós vamos falar de perfil de comportamento. E aí eu vou precisar da participação de vocês, tá? Eu coloquei aí 4 plaquinhas para vocês darem uma analisada. Pode ser que você identifique. Sai. Cara, e temos participação especial de um bebê. Coisa linda. Pode ser que você identifique característica em apenas uma, ou que você identifique característica em duas, né? Ou, Bia, eu tenho característica nas 4 plaquinhas, mas que eu tenho mais é a plaquinha por... Aí você me fala, tá bom? Então, dá uma analisada, vamos falar de perfil. Temos uma coach aqui para colaborar conosco. Eu coloquei a plaquinha só para vocês pensarem primeiro. Pensa aí, gente. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Mas eu não estou visualizando, tá mais. Aqui não está aparecendo as plaquinhas para eu ver qual. Não tá? Não, para mim não. Volta uma casa, quem é que falou? Peraí. Tassiana, volta. Você estava vendo a apresentação da Bia? Você estava conseguindo ver? Ué, não, tudo. Mas você está vendo? Tá verdinho, azul. Agora a tela que tá são 4 placas: verde, azul, vermelho, laranja. Eu não aparece para você. consigo ver, mas ela tá bem pequenininha. O que tá maior seria o rosto dela. Exatamente. Então, peraí, vou não, resolver agora, não. vou sumir. Biazinha, é só ela apertar. Aperta no meio. Eu estava acontecendo isso comigo. Se você apertar na foto da Bia, a Bia aumenta. Se você apertar na foto dos cartazes... Ela quer me ver. Vê se funciona. Apertei. Essa Agora hora eu tira consegui. esses dias. E aí, quem já fez, escreve lá no chat. Vai ser difícil só os tímidos, né? Os tímidos que vai ser um desafio. Como é que eu vou descobrir? Mas fiquem tranquilos, porque todo mundo vai agendar o teste de perfil e vão fazer na escola, cada um na sua unidade. Tá bom? Biazinha, eu queria aproveitar, eu botei lá se todos já conheciam o assunto de perfil comportamental. Se vocês puderem responder aí, o Caio, o Jarbas, Pedro, Niédia, Tassiana, Wilson e a Ana. Quem puder colocar ali, eu agradeço. Quem já conhecia esse assunto de perfil comportamental do DISC? Aí, No Jarbas chat, não. o Caio disse que ele é placa verde, o Pedro que é placa laranja, o Jarbas está dizendo que não conhecia, o Wilson também não conhecia, e o Caio disse que já conhecia o método DISC. O Caio está em todas, o Caio tinha certeza. Será que todo mundo já se identificou? Pedro mandou agora também que não conhecia o método. Legal. Já me mandou, me identifique você nessa... Tá, ele disse que se identificou comigo, porque eu botei que eu sou metade verde, metade azul, sendo que eu sou um pouco mais... Vamos dizer até que eu sou 55% azul, 45% verde, como a Maria até bem sabe, que o meu lado conforme é o mais forte nessa brincadeira.
Wilson é laranja? Legal, gente. O Wilson é laranja, Perfeito. mas laranja no bom sentido, né? Laranja a cor, não laranja o adjetivo. Ele é honesto, Ele é exatamente. honesto, isso Ele aí. entendeu exatamente o que eu quis dizer com ele ser laranja a cor, não laranja o adjetivo. Vamos lá, então podemos seguir? Gente, Maria Albuquerque, qual é o seu perfil? Fala pra gente. Estamos querendo saber. Ninguém aqui imagina. Imagina, ninguém imagina, né? Acho que eu sou estável, Bia. Será que alguém acredita nisso? Eu sou influente, sou laranja também. Só tenho do laranja. Vou avançar um pouquinho, depois eu volto, tá bom? Depois eu vou falar o meu, já dei uma cola na frente. Então, eu trouxe aqui para vocês uma definição, lógico que eu vou pedir para minha diretora complementar, que eu não sou boba, né? E um deverzinho de casa aqui, ó. Vou puxar para cá. Então, o que vocês têm aí de dever de casa? Que pesquisar sobre o DISC, agendar o teste de perfil na unidade, identificar as principais qualidades e pontos de melhoria e convidar um amigo para participar do próximo PDP, tá bom? Maria, por favor, complementa aí pra gente, fala um pouquinho do perfil, vou voltar a tela aqui, tá? Volta aí, com o maior prazer, Biazinha. Essa é a última tela, Bia? Para fechar, isso aí. Ah, então tá. Tenho medo de Gente, roubar teu tempo. Não, já finalizei. Eu sou laranja com vermelho, tá, gente? Então, eu sou muito influente, comunicativa, mas tem hora que eu fico dominante. Eu falo, como é que é? Não. Tá bom, Maria? Por favor. Vamos lá. Olha só, gente, é óbvio que assim, esse é um assunto que eu amo, né? Eu fiz essa formação de analista de perfil comportamental e assim, né, demandaria aqui algum tempo para passar bastante coisa para vocês. O que é importante vocês saberem? Hoje em dia, as grandes empresas, né, as melhores, as maiores, as que realmente fazem uma seleção diferenciada, elas utilizam esse teste de perfil comportamental para poder identificar os candidatos de uma maneira mais assertiva, para você realmente identificar as características que aquela função exige, para facilitar, né? Na verdade, facilita a contratação. Não existe perfil certo ou perfil errado. Existe o perfil que provavelmente vai se adequar melhor àquela função, só isso. E aí, o que acontece? Quando você já tem esse conhecimento, quando vocês, alunos da Microlin, já conseguem sair, né, da formação de vocês com a parte técnica e também com esse autoconhecimento, você já chega na entrevista numa outra pegada, num outro patamar, né? Porque quando o candidato ele já consegue começar uma entrevista ou, né, ao longo da entrevista falando, sempre tem a pergunta clássica, me fala um pouquinho de você, né? O entrevistador sempre quer ouvir um pouquinho sobre o candidato. Você conseguir falar das suas características demonstra para o entrevistador que você se conhece, você sabe seus talentos, você sabe quais são seus superpoderes, né? Que eu gosto de falar, porque cada um de nós tem um superpoder, tem um detalhe que chama mais atenção do que o outro. Então, assim, isso é muito bacana. Por exemplo, eu vou trazer aqui, tá pequenininha, hein, Bia? Mas, ó, eu já sei também ampliar, então eu já tive essa aula. Uma pessoa estável. A estabilidade traz uma calma, é um funcionário mais tranquilo, que num trabalho em equipe, ele é aquele contraponto, é aquela pessoa que gosta de pacificar, é um bom ouvinte, é uma pessoa mais que planeja, planejadora e tal. Então, 2 ouvidos e uma boca, é aquela, a gente brinca que é aquele que nunca brigou na escola, tem um perfil mesmo mais calmo. E dependendo da função, se faz muito necessário uma pessoa com esse perfil. Tá? Quem aí se identificou, eu não estou olhando agora os comentários no chat. A conformidade. Quem tem um perfil conforme, eu brinco que eu preciso muito, porque eu não tenho conformidade, e ter alguém conforme do meu lado me dá o que eu não tenho, que é a questão da organização, ser detalhista, né? Prestar atenção no detalhe, a parte crítica, que isso é muito bacana, a pessoa é crítica, não aquela crítica pejorativa, que às vezes a gente olha aqui a palavra e fala, eu não sou crítico. É ser crítico na medida.
Você está observando um processo, o conforme ele tem uma facilidade de encontrar o problema, de encontrar o erro, de falar, isso aqui tem que ser melhorado. E aí, às vezes, obviamente, tem gente, sem esse conhecimento, muitas vezes a gente rotula como chato. Pô, fulano é chato, já olha logo o erro. Mas caramba, não é bom olhar o erro? Não é bom pegar o erro e já consertar? Então, essa é uma fortaleza de quem é conforme. O dominante é aquela pessoa muito focada em resultado, é uma pessoa normalmente mais rápida, é uma pessoa que gosta de estar no foco, né? Quando você começa a falar demais, a passar muito do ponto, o dominante às vezes passa uma impressão de impaciência, de arrogância, que não é, às vezes é a pressa, a pessoa quer logo, já entendi. Se o dominante já entendeu e você ainda está no meio da explicação, ele já fica tá, na cabeça dele, né, gente? Mas é isso. Então, o perfil dominante é um perfil muito bom quando você tem meta para bater, quando você tem um resultado para entregar, quando você tem uma função de muita pressão, porque ele realmente, o grande poder dele está ali. Então, aquilo não desestrutura, não tira ele do controle emocional, digamos assim, né? E o influente... O dominante também é um bom perfil para cargos de chefia, né? Porque justamente a dominância facilita um pouco o ato de, vamos assim dizer, delegar tarefas e dividir tarefas entre equipe. Perfeito. Na verdade, o dominante ele gosta, né, de estar ali no lugar de comando. Só que eu acho que foi até a Tassiana, que estava, na hora que eu entrei, ela... Perdão, peraí que eu saí. A Tassiana estava falando na hora que eu entrei sobre isso, que é a questão da liderança, né? A liderança, na verdade, você tem que ter uma medida, porque às vezes, se a pessoa tem muita dominância, ela passa da medida e pode ir para o estilo mais arrogante, para um estilo que não conecta. Time, né? Exato. Então, assim, o que a Tassiana falou aquela hora é muito conveniente aqui, né, juntando essa questão da liderança. A pessoa dominante tem que saber, ela tem uma facilidade para ser grossa, para ser, às vezes, não ter tempo de explicar para um estável da equipe dele o que ela quer. Não, você não entendeu? Não. Já, né, aquela pressa, aquela coisa muito rápida. Então, isso que o Alexandre falou o dominante gosta da liderança. Nem sempre o dominante é um bom líder, tá, gente? Então, assim, é treinamento, tá? Isso aqui é uma ponto coisa que a importante. gente tem que deixar claro é que liderança não é necessariamente chefia. Tem cargos de chefia e tem líderes. Eu, como tenho muito mais conformidade e estabilidade, eu não gosto de ser o cara que está na frente. Eu não gosto de ser o cara que está na linha de frente dando ordem para os outros. Mas eu gosto muito, que estou fazendo esse papel, inclusive, aqui hoje, de ser o backup, ser o cara que está no background, no bastidor da brincadeira, cuidando dos promenores, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, fazendo esse papel de host aqui da conversa no Zoom. E isso é muito bacana, Alexandre, porque assim, é lindo quando a gente entende que nós somos, cada um completa o outro, né? Ninguém faz um trabalho maravilhoso sozinho, a gente depende de uma equipe multitarefa, multidisciplinar, cada um com os seus superpoderes, porque é isso, imagina se todo mundo quer aparecer, imagina se todo mundo quer falar, imagina se todo mundo quer ficar calmo, quer, né? Não, eu prefiro não falar, mas alguém Ou se tem que ninguém falar. quer falar, já pensou? Ninguém quer falar. Exato. E é isso, eu acho que assim, então o influente tem essa facilidade. Isso aí. O influente tem essa facilidade realmente de comunicação. E o que é importante aí do influente, que é uma coisa que eu falo por mim, tá, gente? Eu nunca tive dificuldade de falar em público, né? Por causa do meu perfil. Só que eu não sabia disso. E muitas vezes, eu não tinha tolerância necessária para um subordinado meu que não gostava de falar. Eu achava absurdo. Como assim que você não vai falar? Como assim você não vai apresentar lá na frente? Eu não entendia. Eu falava, caramba, mas como assim tão simples? Depois que eu fiz essa formação, por isso que eu acho lindo um aluno nosso, às vezes com 20 anos, 18 anos, receber essa informação. Óbvio que às vezes não pega tudo, ou às vezes não dá a importância que essa informação pode ter na tua vida profissional. Mas, assim, hoje eu vejo o quanto eu errei. Quantas pessoas, talvez, um estável, eu forçando para falar, não, vai lá, você tem que fazer.
Cara, é muito difícil. E eu, na verdade, é claro que é importante, tá, gente? Quem é estável e é tímido, ele precisa trabalhar isso, porque você pode perder oportunidades na sua vida por timidez, né? Só que é diferente eu não ter a tolerância de entender que o perfil daquela pessoa é diferente do meu, que a facilidade que eu tenho para ter a influência não é a mesma que a outra pessoa tem. Então, quando você começa a ter essa consciência, é lindo. Os estresses diminuem, você consegue ter um respeito maior, sabe? Enfim, é isso. Eu deixo aberto aqui para perguntas. Qualquer pergunta, eu estou à disposição. Eu amo esse assunto, né, Bia? Eu queria trazer, eu também acho fantástico. Eu queria trazer aqui um exemplo, porque o meu filho mais novo, ele é influente, é impuro, né? E a minha sobrinha, eles são da mesma turma, eles estão fazendo aula pelo Zoom. E a minha sobrinha, ela tem um perfil de conformidade. Eu já consigo perceber, apesar de novinho, isso tem 11 anos e ela tem 13. Então, quando a professora chamou para falar, para fazer o que a gente está fazendo aqui, o Lucas entrou, explicou a parte dele, apresentou o trabalho e acabou. Saiu, fechou a câmera, enquanto ela estava passando mal. Eu falei, o que é isso? Ela estava passando mal, deitada no sofá. Tia, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu dando água, falei, fica calma, respira, estou com você, a bichinha suando. Então, quando você entende, quando o conforme e quando o estável entende que ele tem outras habilidades, está tudo bem. Vamos vencer esse medo, tá tudo bem. Por exemplo, numa dinâmica de grupo, o estável olha para o influente falando, para o dominante falando, o estável, ele acaba perdendo a confiança, porque ele olha e fala, cara, estou desempregado, posso ir embora já? Já posso ir? Acho que ele só não faz isso pela Perfeito, vergonha. Bia, perfeito. Abala a autoestima, né? Isso, então, quando você entende qual é o seu perfil, esse é o trabalhinho de casa, meu perfil é influente e dominante, meu, Beatriz. O que eu preciso Primeiro, vamos falar as características. As minhas características são, as minhas qualidades são essas, tá? Adorei, mas o que eu preciso melhorar? Aí eu olho lá para conformidade, para estabilidade, que eu não tenho nada, e falo, e vejo ali muita coisa que eu preciso melhorar, tá? Então, o exercício para vocês tá bom, eu sou estável, eu sou conforme. Mas aí tira uma dúvida, e quando você tem um pouco de cada? Aí você maravilhosa dúvida. Ótimo. Olha só, gostei. Quem é? Tassiana. É que eu tô olhando, já eu não tô conseguindo me identificar. Já sei o seu, tá? Deixa pra lá, pula essa parte. Isso aí. Não, porque eu tô aqui lendo tudo, mas eu não consigo me identificar numa coisa só. Então, olha só, vou te falar só um detalhe. É óbvio que assim, eu utilizo isso para contratação, para atendimento, às vezes, né, de alunos, de clientes, mas é óbvio que assim, a gente tem 3 possibilidades do perfil. Perfil único, que é o meu, eu sou só influente. Quando você faz esse teste que a Bia está falando, vocês vão fazer o teste gratuito. Eu fiz o teste pago. O teste pago, ele te dá o percentual, a Bia fez o teste pago, o Alexandre fez o teste pago, aí você tem a certeza do seu perfil. Fazendo o gratuito, ele já te dá muita informação, tá, Tassiana? Mas assim, eu vou te falar, eu tenho o individual, a Bia tem o duplo e eu tenho uma coordenadora no time que tem o triplo. Então, é o máximo, tá? Ou você é única, ou você tem 2, ou você tem 3. Então, quando você diz que você está na dúvida, muito provavelmente você tem 2 perfis. E aí, para bater martelo, para ter certeza, para saber o percentual, né, de cada, todos nós temos características dos 4 perfis, tá? Se você ler os 4, muito provavelmente, se você for circular, você vai circular a característica dos 4. Só que o que pega nesse teste de comportamental, o completo, é que ele te dá o percentual daquela característica em você. Então, na verdade, o percentual te dá essa... eu tenho... Quando eu digo que eu não tenho conformidade, Tassiana, não é que eu não tenho, que eu tenha 0. Eu tenho. Só que o meu percentual é o mais baixo. Entendeu? Entendi agora. Mas vale a pena você fazer, todos vocês, tá, gente? Eu fiz 2 vezes, tá? Eu fiz a primeira vez, eu contratei um coach, fiz o meu teste comportamental, fiquei apaixonada. Não acreditei que eu era só ir. Imagina, Bia, a pessoa não acredita nisso. Fiz de novo, paguei de novo, fiz de novo e saiu ir de novo, fiz com outro coaching.
e depois eu resolvi fazer a formação porque eu fiquei Não apaixonada para acreditar poder é uma trazer para o time. atitude ir, tá? Total, né, Alexandre? Não, imagina. Porque o influente quer ser os 4. Por quê? Não quero ser todos eles, né? Bom, gente, fica aí o nosso convite. Eu vou voltar aqui para a telinha do dever de casa, printem, tá bom? Aqui, E eu deixo então... mais um, Biazinha, que é bacana também, vocês imaginarem a família de vocês, né? Qual o perfil da sua mãe, qual o perfil do seu pai, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Gente, porque isso salva ajuda o uma relacionamento. vida. Exato. Eu tô falando que isso salva casamentos, né, Bia? Salva casamento, tá? 17 anos de casada que eu vou fazer. Então, isso mudou a minha vida. Então, pesquisar sobre o DISC, pesquisar sobre você e sobre os demais, agendar o teste de perfil na unidade, identificar as suas principais qualidades e pontos de melhoria utilizando a ferramenta, convidar um amigo para participar do próximo PDP. E uma dica aqui que eu já deixo, quem sabe não vira uma live da minha diretora, é como o marketing digital nas redes sociais. Quem sabe isso não vira uma live, né? Jogando verde aqui. Porque a gente também precisa exercitar. Fica a dica aí para a diretora. Precisamos também ter um olhar diferenciado. A gente não trouxe esse assunto hoje, porque acabaria ficando muita coisa.